Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, também entre em contato conosco por esse mesmo WhatsApp. DDD 99, telefone 991520454. Quando entrar em contato, diga seu nome, a cidade que você mora e coloque lá Betel, porque eu comento outras revistas, então preciso que você coloque lá Betel, coloque a cidade onde você mora, coloque o seu nome. Eu envio para você gratuitamente toda semana esse material. Estamos iniciando mais um trimestre. Vamos estudar aí nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Então, na capa aí da revista, você vê o exemplo de Lázaro, né? Vê lá Paulo descendo pelo muro lá, vê aí Davi com a sua harpa. Então, vamos ver grandes exemplos de pessoas na Bíblia que têm alguma coisa para nos ensinar de muito preciosa para a nossa vida cristã. Neste trimestre, nós temos aí como comentarista da revista da editora Betel, o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar ali na Catedral da Baleia, que fica lá em Brasília, Distrito Federal, Ministério de Madureira. Neste trimestre estaremos, se Deus quiser, estudando as seguintes lições. Lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Lição 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Lição 10, Pedro, Deus transforma impulsos em missão. Lição 11, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Lição 12, Dorcas, as boas obras que falam por si. Lição 13, Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Glória a Deus. Então, durante o trimestre vamos ver esses homens e mulheres aí que enfrentaram grandes desafios, apesar das grandes dificuldades, né, no meio que viviam, das perseguições que sofreram, mas foram fiéis a Deus, prevaleceram e são grandes exemplos para nós. Hoje, então, vamos estudar aí na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Na lição de hoje, então, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, conhecendo Jetro. Subtópico 1, maior que todos os deuses. Subtópico 2, Jetro, o bom conselheiro. Subtópico 3, Jetro diz o que fazer. Tópico 2, aprendendo a ouvir. Subtópico 1, Jetro e Paulo para hoje. Subtópico 2, o melhor conselho está na Bíblia. Subtópico 3, a procedência do conselho. Tópico 3, rejeitando os maus conselhos. Subtópico 1, conhecendo o conselheiro. Subtópico 2, analisando conselhos. Subtópico 3, cuidado com os maus conselhos. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 18, que diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Então vamos ver que Moisés estava acampado, né, ali no Monte Horebe, que fazia parte da cordilheira do Sinai, e o seu sogro Jetro não morava tão longe ali, né, na terra de Midian, e ele leva então a esposa de Moisés, Zípora, com seus filhos ao encontro dele.
Moisés tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer. Veja que a atitude de Moisés é impressionante. Ele se inclinou diante do seu sogro e beijou seu sogro. Um sinal de muito respeito, né? Muita admiração. E Moisés então vai contar a Jetro todas as coisas maravilhosas que Deus fez para trazê-los até ali. Porque Deus havia dito para Moisés, né? Vai lá no Egito, livra meu povo, tira meu povo de lá e traz o meu povo para me adorar aqui. No mesmo lugar onde Moisés viu a sarça ardente, Monte Horebe, que faz parte da cordilheira do Sinai, né? Que fica ali do lado direito do Golfo de Acaba, onde eu acredito que é ali que Moisés atravessou o Mar Vermelho, que esse Golfo de Acaba faz parte do Mar Vermelho. Jetro era descendente de Abraão com Quetura. Ele era uma espécie ali de sacerdote naquela região. Veja que então Jetro levanta holocaustos, sacrifícios a Deus como agradecimento a Deus por tudo que ele fez por Moisés e o povo hebreu. Então Arão vem, todo o povo vem ali, eles fazem sacrifício a Deus, adoram a Deus e fazem uma refeição junto com Jetro. Isso é uma aliança de sangue. Então, no outro dia, Jetro, vendo o serviço, o trabalho muito grande de Moisés para julgar o povo, todas as pessoas vinham até ele para serem julgadas. Então, Jetro dá um conselho para que Moisés alivie então a sua carga, que seja mais fácil ele exercer a sua função. É muito importante que o líder saiba delegar poder, delegar função para outros, arrumar pessoas para ajudá-lo na sua grande tarefa de liderar. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Também não pode ser assim, você recebe um conselho e já logo segue aquele conselho, obedece aquele conselho, coloca em prática aquele conselho. Esse conselho deve ser analisado primeiro. Veja que o sogro de Moisés lhe dá o conselho, mas se você ler em Números, você vai ver que Moisés, ele diz para Deus que o seu trabalho está muito difícil, o seu fardo é muito pesado de cuidar daquele povo. E Deus vai pegar então e lembrar Moisés do conselho de Jetro, vai então autorizar Moisés a seguir o conselho. Veja que você lendo em Êxodo, parece que Moisés pegou logo o conselho e botou em prática. Mas houve um tempo ali, Moisés esperou que Deus confirmasse aquele conselho de Jetro, seu sogro. Textos de referência. Êxodo, capítulo 18, versículos de 21 a 24. Vamos ler. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave trago a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Então veja que o conselho foi muito sábio, né? E que tipo de pessoas Moisés deveria então escolher? O que esses homens deveriam fazer? Quantas pessoas cada um desses lideraria? Se você encontrar uma igreja onde tem pouquíssimos departamentos, você vai ver que essa igreja não cresce. Você vai ver que essa igreja tem muitos problemas de principalmente disciplina, né? Problemas aí de pecados e tudo mais. Quando você tem vários departamentos, você está tendo vários líderes. Cada departamento tem um líder. Tem muitos departamentos. Então, existe ali o departamento da família, tem a escola bíblica dominical, né? Um líder de adultos, tem o líder do departamento infantil,
tem departamento de evangelismo, tem departamento de discipulado, tem departamento do círculo de oração feminino, tem departamento do círculo de oração masculino, tem um departamento de educação, tem um departamento de missões, tem um departamento de jovens, tem um departamento de adolescentes, tem um departamento de campanha de evangelização, campanha de fazer cultos nas ruas. Então são vários departamentos. Cada departamento tem um líder e esse líder vai cuidar dos seus liderados. Isso alivia a carga de cada pastor, de cada congregação. E o pastor geral tem os seus liderados, né, os mais chegados ali, que são os seus auxiliares. Então tem o vice, pastor, o presidente, né? Aí tem os vices, na verdade, aí tem o departamento de doutrina, tem o departamento do tesouro, das finanças, tem o de missão geral, tem o de campanha geral, de evangelização geral, do círculo de oração geral. Tem líder para todos os departamentos geral também, né? Da escola bíblica dominical, do círculo de oração masculino, do círculo de oração feminino. Tudo tem o seu líder geral também, além dos pastores auxiliares, né? E isso além dos pastores dos campos, né? Pastores de áreas, tudo organizado. Então, quanto mais líder você tiver, mais organização, mais crescimento saudável, maior chance você tem de desenvolver um excelente trabalho. Veja que essas pessoas, então, precisam de qualificações. Olha, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, né? O problema do dinheiro é sério. E aí eles vão cuidar. Tem líder que vai cuidar de 1.000, tem líder que vai cuidar de 100, tem líder que vai cuidar de 50, tem líder que vai cuidar só de 10. Então cada um desses vai julgar aqueles que ele está cuidando. Então isso vai aliviar a carga de Moisés. Agora eles vão julgar as coisas pequenas. Quando for uma coisa muito séria, difícil, então vai chegar isso a Moisés para ele decidir. A introdução da lição diz: o conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição, veremos como Jetro ajudou seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. O conselho positivo de Jetro auxiliou Moisés a diminuir o desgaste e as preocupações diante das muitas causas dos israelitas no caminho para Canaã. Então veja que um conselho sábio pode ajudar muito. É evidente que tem muita gente que é apenas crítico, olha, critica, né, mas não ajuda, né, não dá ideias boas para se melhorar, para se desenvolver um trabalho. Então existe a crítica que é destrutiva, e existe a crítica que é construtiva, que visa melhorar, desenvolver, crescer. Então aí um conselho bem dado a uma pessoa sábia, será excelente essa pessoa, vai poder ver aí o resultado de ouvir um bom conselho e colocar em prática. Subtópico 1. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado Reuel, em Êxodo 2,18 e em Números 10:29. Jetro era sacerdote na terra de Midian e um dos filhos de Abraão com Quetura. Gênesis 25, 1-6, primeiro livro de Crônicas 1:32. Era um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Deu a filha Zípora a Moisés em casamento, Êxodo 2:21. E eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer, Êxodo 2:22, 18:3 e 4, Atos 7:29. Então veja que Jetro, seu próprio nome já indica, né, uma pessoa excelente. Ele é chamado Reuel, e muito provavelmente ele tinha um filho, além das 7 filhas que ele tinha, parece que ele tinha um filho chamado Obabe. Esse Obabe vai ajudar Moisés no deserto, a andar pelos caminhos mais próprios, né, do deserto, para não cair em ciladas, não cair em lugares perigosos para o povo passar. Então nós encontramos aí que Jetro era um sacerdote, ele era descendente de Abraão, que depois da morte de Sara se casou com Quetura. Nós não encontramos nada que desabone Jetro. Então um homem muito sábio, muito manso, humilde, e um homem que tinha contato com Deus. Moisés, então, quando fugia do Egito,
foi ali para essa terra de Midian, onde morava Jetro, e ele casou com a filha mais velha de Jetro, a Zípora. E pelo que deduzimos, parece que era uma mulher assim, amorenada. Do casamento de Moisés com Quetura, nasceram então 2 filhos, o Gerson e Eliezer. Tópico 1, subtópico 1, maior que todos os deuses. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegrou muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Então bendisse o Senhor e o reconheceu como maior que todos os deuses, porque sobrepujou os que trataram Israel com soberba. Êxodo 18, 8 a 11. Então Moisés conta para o seu sogro, principalmente sobre aquelas 10 pragas, que vieram sobre o povo do Egito. Depois, sobre o Mar Vermelho se abrindo. Então, sinais, prodígios, maravilhas que Deus realizou, tirando o seu povo da escravidão do Egito. Então, Jetro fica muito feliz, muito alegre. Ele, então, já convoca todos para fazer um sacrifício a Deus, fazer uma oferenda a Deus, E a gente vê então que ele era um sacerdote. E ali todos fazem uma aliança, que comem juntos para o povo hebreu fazer uma refeição junto com alguém. É aceitá-lo em seu meio, fazer uma aliança com ele. Aí deveríamos chamar de hebreus, Por enquanto são chamados hebreus, que vieram do hebreu Abraão. Depois vão ser chamados israelitas quando entrarem na terra de Israel. E depois, quando há divisão das tribos, então a parte sul ali, Judá, Benjamim, vão ser chamados então de judeus, que é da tribo de Judá. Então Jetro faz ali imediatamente uma declaração de que esse Deus de Moisés é o Deus dele, é o maior Deus, não existe outro Deus que possa comparar-se a este Deus. E é claro que ele está comparando o Deus verdadeiro com aqueles deuses das nações cananitas e por toda a parte ali onde ele vivia também tinha. Então ele diz, esse é o Deus verdadeiro que pode mais do que qualquer outro Deus, que é superior a qualquer outro Deus que o povo crie. Jetro conhecia a respeito de Deus, adorava a Deus, só não conhecia esse lado aí de Deus, dos milagres, dos sinais, prodígios e maravilhas. Então agora ele vê um lado até maior do que ele via antes desse Deus, que é um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa para livrar o seu povo da escravidão, de ser humilhado por outra nação. Então eu estou mostrando para você o que eu acredito. E muita gente acredita que o Monte Horebe era então do lado esquerdo do monte, do Golfo de Acaba aí, Entre lá o Golfo de Suez, e o Golfo de Acaba. Eu acredito que Moisés atravessou o Golfo de Acaba. E por que isso? Porque Moisés estava na terra de Midian, que é do lado direito aí do mapa que você vê, onde é a terra de Midian. E a Cordilheira do Sinai, ela atravessa aí por debaixo do mar. Então tem a Cordilheira do Sinai do lado lá de Midian. E lá o Monte Horebe é lá. Se você for lá hoje, você vai ver o monte lá todo queimado, Deus queimou aquilo ali com fogo quando ele desceu ali. Então existem muitas provas, de pessoas que acharam ali, no Golfo de Acaba, rodas de bigas, Aí espadas, lanças, escudos. Já onde dizem que foi a travessia do Mar Vermelho, lá não foi achado prova nenhuma dessa travessia. Ainda tentaram fazer alguma coisa para provar, mas não existe prova realmente. Também Salomão colocou, em sua época, uma coluna marcando o lugar onde o povo atravessou ali no Golfo de Acaba, uma coluna de um lado e outra coluna lá do outro lado. E essas colunas foram retiradas, depois foram arrancadas e colocadas em outro lugar. Então ali é um jogo de interesse financeiro muito grande, turismo, o mundo inteiro vai para ali. Então não podemos também dizer assim, não, é certo, sim, é 100% certo que foi no Golfo de Acaba que atravessaram, e nem podemos dizer também 100% que foi lá no Golfo de Suez, mesmo porque naquela época não existia
aquele canal ali de Suez que existe hoje. Ali era terra, não precisava do povo passar dentro d'água. Que foi tudo dinamitado e feito aquele canal de Suez. Antes não existia, no tempo de Moisés não existia canal de Suez. Existia o Golfo ali, né, de Suez. Então aí você deve analisar, olhar, né? Eu coloco aí as duas opções para você olhar aí, mapas, né? Eu prefiro acreditar que foi a travessia do Mar Vermelho, foi no Golfo de Acaba. E a terra de Midian, para mim, é aí do lado direito do Golfo Acaba, onde tem a terra de Midian, onde Moisés morava com seu sogro Jetro. Foi ali que ele, cuidando de ovelhas, viu lá no Monte Horebe, né, uma sarça ardendo. Seria muito imaginoso pensar que Moisés pegou as ovelhas, atravessou o Golfo de Acaba, ou passou lá por cima de uma volta para poder ir longe onde o pessoal acha que é o Monte Horebe. Ele teria que pegar essas ovelhas, tudo botar dentro de um barco e atravessar o Golfo de Acaba, ou então caminhar milhares de quilômetros para dar a volta lá por cima, para poder entrar nesse Monte Horebe, onde o povo diz que é hoje. Mas não, ele estava do lado direito aí do Golfo de Acaba, a terra de Midian. Foi ali que ele avistou a sarça ardente. Midian, então hoje ali pertence à Arábia Saudita, se não me engano. Esse território fica abaixo da Jordânia. Então você veja aí no mapa que Monte Horebe, o mais provável que ele seja na terra de Midian aí, que hoje pertence à Arábia Saudita, ao lado direito aí do Golfo de Acaba, que no Novo Testamento é chamado Arábia. Foi onde Paulo foi assim que se converteu. O que cremos que Paulo foi o quê? E cremos que Paulo foi onde? No Monte Horebe. Para que ele foi lá? Falar com Deus. Moisés não falou com Deus ali. Paulo disse, eu vou lá também e vou falar. E realmente ele teve um encontro com Jesus Cristo. Porque quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, ele disse, eu não aprendi de ninguém isso aqui, eu aprendi diretamente do Senhor. Cremos que foi lá que ele aprendeu. Então veja que Jetro, além de se preocupar com o povo, né, também se preocupava com Moisés e também se preocupava, é claro, com a sua filha e seus 2 netos, que precisavam ali de um pai presente, um marido presente. Tópico 1, subtópico 3. Jetro diz o que fazer. Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter reto e temente a Deus. A esses homens Moisés deveria ensinar todos os estatutos e leis do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros de administração e comportamento que Moisés já havia estabelecido. Assim, Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicável na vida e nos negócios ainda hoje. Êxodo 18, 17 a 27. Então Moisés estabeleceria, de acordo com o conselho de Jetro, uma liderança compartilhada. Ele estaria delegando funções, né, a outros. Primeiro ele precisaria, claro, treiná-los, ensiná-los a lei de Deus, né, todos os preceitos, as leis direitinho, ensinar como julgar. Agora, essas pessoas tinham que ser íntegras, né? Para não se venderem e nem julgarem com parcialidade. Eles não poderiam ser corruptos e deveriam seguir a palavra de Deus. A orientação é a palavra de Deus, tem regra, né? E tinha que andar dentro daquela regra, não podia sair, não podia interpretar aquilo ali a seu bel prazer. Então, os casos mais difíceis, Moisés que resolveria. Veja que uma visita rápida, mas que trouxe muito benefício. Então, além de trazer a esposa com os 2 filhos, também ofereceu o sacrifício a Deus, fez uma aliança com o povo, deu um conselho muito sábio, tratou a todos muito bem, com muito respeito, foi admirado por todos, reconhecido por todos, e voltou em paz para sua casa. Então, com isso, nós aprendemos que a liderança deve ser descentralizada. A liderança deve ser sempre compartilhada. Nós temos hoje na igreja, infelizmente, muitos que parecem mais com ditadores do que com líderes. Tópico 2. Aprendendo a ouvir.
O sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos. Provérbios 12:15. Porém, na multidão de conselhos existe segurança. Provérbios 11:14. Esse é um bom paralelo entre tolos e sábios na condução da própria vida. Quando buscamos ao Senhor em oração e andamos sob a orientação do Espírito Santo, Ele nos leva a construir relacionamentos saudáveis que somam em nossa caminhada nessa terra. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Provérbios 24:6. Então veja, para uma pessoa, ela olhando para si própria, julgando a si própria, ela sempre vai achar que ela está certa. E às vezes poderia estar bem melhor se ouvisse conselhos. Então, a seus próprios olhos, a pessoa sempre está certa. E a pessoa sempre acha que está tudo bem, que está tudo correto e que vai tudo dar certo no futuro. Agora, os conselhos que Deus envia, nós devemos ouvir, aprender, vamos raciocinar, ponderar, analisar. Vamos ver aqueles que podem ser aproveitados em nossa vida para que nós possamos viver bem melhor do que estamos vivendo. Nós temos o Espírito Santo, mas será que estamos ouvindo o Espírito Santo? Será que estamos sendo obedientes à voz do Espírito Santo? O problema é esse, por isso precisamos de conselhos de pessoas, porque o Espírito Santo pode usar essas pessoas para nos aconselhar, já que nós não ouvimos o Espírito Santo como deveríamos ouvir. O guiar, o falar, o conduzir do Espírito Santo só se consegue ouvir, entender e obedecer quando estamos muito, mas muito mesmo, entregues ao Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Precisa de muita sensibilidade espiritual, precisa de jejum, precisa de muita oração. E a maioria das lideranças na igreja acha que, agindo assim de impulso e tal, acham que é o Espírito Santo que está guiando. E na verdade estão sendo guiados por eles próprios. Tópico 2 sobre tópico 1. Jetro e Paulo para hoje. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus que soubessem ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2. Embora Jetro ofereça uma solução estrutural para a liderança, enquanto Paulo prioriza a formação moral e teológica dos ajudadores do líder, a verdade é que esses dois conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial ainda hoje. Então, traçando aí um paralelo, entre o conselho de Jetro e o conselho de Paulo a Timóteo. Todos os dois aconselharam escolher, então, homens diferentes, homens especiais, para que pudessem ajudar no ministério. Veja que Jetro fala de homens tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Paulo fala praticamente a mesma coisa, olha aí. Homens fiéis. Fiéis a quem? A Deus. Homens idôneos, olha aí, de bom testemunho dos que estão de fora, que estão dentro da igreja. Homens tementes a Deus, olha aí. Então o conselho é muito parecido. Assim como Moisés deveria treinar os seus auxiliares, Paulo está dizendo que esses auxiliares de Timóteo deveriam ser homens que soubessem ensinar a palavra de Deus. Então o conselho de Jetro era um conselho estrutural para que Moisés tivesse menos trabalho, dividisse o seu trabalho com outros. E Paulo está aconselhando a Timóteo também ter auxiliares, para não ficar tudo concentrado nele, mas também que esses auxiliares tivessem características que fossem exemplo para todos os outros da igreja. Então eles teriam que ter uma formação ao mesmo tempo moral, ao mesmo tempo teológica. E veja que está sempre presente a preocupação com o dinheiro, com a corrupção. Tópico 2, subtópico 2, o melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19:20.
Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Antes rejeitastes todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Provérbios 1, 25 e 26. Então veja, Deus pode usar então pessoas para nos dar conselhos. Nós podemos viver em íntima comunhão com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. E ainda temos outro recurso muito importante para ajudar, que é a palavra de Deus. Nós vamos consultar a palavra de Deus. Vamos lendo e de repente Deus vai falar conosco através desta palavra. Então quem escolhe os seus amigos? Você. Então escolha amigos que sejam pessoas idôneas, né? Que sejam pessoas sinceras, tementes a Deus, pessoas que tenham equilíbrio para que você possa ouvir conselhos quando eles o aconselharem. Tópico 2, subtópico 3, a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não são alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. É preciso ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. Vejamos o que devemos nos perguntar nesses casos. O conselho é para edificação? O conselho é para exortação? O conselho é para consolação? 1 Coríntios 14, 3. Em caso de respostas positivas, podemos atentar para o conselho que nos está sendo transmitido. Do contrário, continuemos a orar a Deus para encontrar a resposta que necessitamos. Então, existe aí dois tipos, né, de conselheiros, dois tipos de conselhos. Então, conselheiros bons, com sabedoria, pessoas tementes a Deus que vão nos dar conselhos sábios, que vão nos ajudar. Mas também existem os conselheiros que não consultam a Deus, que não temem a Deus e estão mais preocupados com a vida material do que espiritual, que acabam nos aconselhando de maneira errônea. Então, nós vamos ouvir bons conselhos, vamos primeiro analisar, né? Vamos primeiro ver se está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Sempre ouvindo o conselho, mas consultando a Deus para ver se esse conselho realmente é importante para nós e nós devemos obedecer, devemos seguir. Veja que o conselho de Jetro não prejudicaria em nada Moisés, pelo contrário, o ajudaria muito. Ele não perderia a autoridade, já que todas as causas mais difíceis passariam por ele. E ele exerceria autoridade sobre todos os outros que ele colocou para serem autoridades sobre aqueles grupos, né, de 1000, de 100, de 50 e de 10. Veja que Moisés é um exemplo de quem sempre consulta a Deus. Tudo que acontecia, ele comunicava a Deus, consultava a Deus, pedia a Deus solução. Tópico 3, rejeitando os maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmos 1, 1 e 6. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Provérbios 12, 5. Então, todo líder sabe que ele é rodeado por pessoas que alguns são bem intencionados, outros, né, que nós chamamos aí de puxa-sacos, né, com perdão da palavra, mas é verdade, pessoas que se aproximam da liderança com a intenção de tirarem proveito, quem sabe querendo até a própria posição daquele líder. Então se deve tomar muito cuidado com esses conselheiros que se aproximam de nós. Às vezes tem boa intenção, mas às vezes não tem boa intenção. Às vezes os conselhos são bons, outras vezes os conselhos são péssimos. Então o líder deve sempre analisar primeiro, ouvir o conselho, né? Qualquer crente, né? Ouça o conselho, mas tome cuidado para ver se o conselho realmente é de Deus. Nós temos hoje na internet tantos conselheiros, né? Tantas pessoas que na verdade estão atrás do dinheiro das pessoas, querem agradar as pessoas e acabam aconselhando de maneira errada a pessoa acaba se dando mal porque ouviu o conselho
porque pensava que aquela pessoa era uma pessoa de Deus. Até mesmo uma pessoa que é de Deus pode dar um péssimo conselho. Então, devemos tomar todo cuidado. Tópico 3, subtópico 1. Conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, sejam desprezados. Então veja, é muito preocupante hoje se você se sentar à roda de pessoas que são líderes e você ficar ouvindo as conversas, você fica assim quase que escandalizado, né? Porque são pessoas que parecem não temer a Deus, que conversam tantas coisas erradas, né? Estão com assuntos que não têm nada a ver com Deus, é obra de Deus, e nos dá grande preocupação. Devemos tomar cuidado porque a politicagem entrou no meio da igreja. Isso é uma coisa terrível. Existem muitos pastores que estão desviados, na verdade. Estão odiando as pessoas, propagando ódio, mal. Pessoas que você escutar, assim, você já sabe que a pessoa não está em comunhão com Deus, não é uma pessoa de oração, de muita oração, não é uma pessoa de jejum, não é uma pessoa usada por Deus em nenhum dom do Espírito Santo. E já mostrando, Deus já mostra para nós, cuidado com essa pessoa, ela leva você ao ódio, ao rancor, à mágoa. A Bíblia nos orienta a amarmos as pessoas, até o nosso inimigo, orar por ele, abençoá-lo. Cuidado, cuidado, cuidado com o seu coração, cuidado. Você não pode estar odiando as pessoas, querendo a morte das pessoas, cuidado. Então ore para as pessoas que estão te aconselhando. Elas já passaram por esse problema que você está passando. Essas pessoas são realmente idôneas, pessoas que vivem em oração, estão em comunhão com Deus. E uma coisa interessante para nós crentes pentecostais, essa pessoa, você vê e sabe que ela fala em línguas todos os dias, ela está em oração realmente todos os dias, ela pratica jejum, ela está ganhando almas, para você ver se essa vida realmente é uma vida que está na presença de Deus. Você sabe de exemplo de pessoas que receberam o conselho dessa pessoa e se deram bem, deu um bom resultado. Então, analise tudo, cuidado com essa pessoa que você está pegando em conselhos com essa pessoa. Tópico 3, subtópico 2. Analisando o conselho. Ao receber um conselho, procure não o colocar em prática de imediato. Primeiro, busque a direção de Deus em oração. Depois, confronte a orientação recebida com seus princípios. Jetro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E é isso que devemos fazer sempre. Moisés sentiu firmeza na estratégia de seu sogro, Jetro, e fez tudo o que ele lhe disse. Êxodo 18, 23 e 24. Sendo bem sucedido em tudo que colocou em prática. Veja aí Êxodo 18, 23. Se isto fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Veja bem, Jetro então aconselhou Moisés para ele consultar Deus se isso realmente estava de acordo com Deus. Se você vê então em Números, você vai ver que Moisés consultou, que Moisés falou diante de Deus que estava cansado, que estava dando conta do seu trabalho, e Deus então confirmou o conselho de Jetro. Veja que Deus então disse para Moisés, veja aí Números 11, versículo de 14 em diante. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então veja, Moisés não coloca em prática o conselho de Jetro. Agora Deus está confirmando esse conselho,
E Deus está dizendo para Moisés, separa então 70 anciãos. Veja aí Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Moisés então separou de 70 anciãos, foram à porta da tenda da congregação, onde Moisés sempre falava com Deus, e ali Deus vai tirar então do espírito que estava sobre Moisés, vai repartir com aqueles 70. Só que daqueles 70 tinham 2 que não foram para a reunião, estavam no acampamento. Mas como eles eram escolhidos, Deus confirmou a escolha, e eles naquele momento então receberam a unção do Espírito Santo. Veja só, que eles falaram em línguas, no original, no hebraico, você pode entender claramente isso, que eles falaram em línguas naquele momento, mas nunca mais falaram. Mas no acampamento, os 2, o Eldade e Medade, lá no acampamento, eles estavam no meio do povo, e eles falaram em línguas. Veja só, profetizaram aí significa que eles falaram em línguas. E um jovem saiu correndo para dizer para Moisés, olha, o Eldade e Medade lá estão profetizando, estão falando em língua no meio do povo. Então Moisés diz, mas você está com ciúme? Antes todo o povo de Israel recebesse o que eles receberam. Então aí nós chamamos impartição, né? Que é o compartilhamento da unção do Espírito Santo com outras pessoas. Você deve sempre orar para que as pessoas também recebam a unção do Espírito Santo que está sobre você. Eu, todo lugar que eu vou, eu oro geralmente para que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo. Paulo orou para que Timóteo recebesse o dom do Espírito Santo. Nós oramos para que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo também, assim como nós. Nós devemos sempre procurar que Deus use as pessoas da maneira que Ele nos usa. Então, nós ministramos às pessoas os dons que nós recebemos de Deus. E isso é importante para o homem de Deus. E não pense que você vai ficar sem. Quanto mais você dá, mais você recebe. É assim que funciona. Então veja que Deus confirmou o conselho de Jétro. Moisés esperou que Deus confirmasse para depois colocar em prática. Por isso tudo funcionou direitinho. Sempre quando Deus confirma, aí então tudo vai dar certo, vai tudo funcionar corretamente, o conselho será bem aproveitado. Tópico 3, subtópico 3. Cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo, ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Portanto, observe, avalie, questione-se e principalmente consulte o Senhor. Então veja, há certos caminhos que nós olhamos, achamos que são bons caminhos, mas às vezes são caminhos de perdição que podem nos conduzir a um erro fatal, nos atrapalhar todo o ministério, todo o trabalho. Veja que Neemias respondeu àqueles homens que queriam atrapalhar o seu trabalho, dizendo, eu estou muito ocupado, não posso ir até vocês. Não podemos parar a obra de Deus, e seguir qualquer conselho que vem. Então, tomemos cuidado, então prossigamos, cresçamos sempre no conhecimento, na palavra de Deus, na obra de Deus, na comunhão com Deus, e sempre estejamos ocupados fazendo a obra de Deus. Devemos tomar muito cuidado com os conselhos errôneos. Às vezes a pessoa é bem intencionada, mas seu conselho é péssimo. Lembrando que existem aí os falsos irmãos, Tem que tomar muito cuidado. Assim também existem os falsos pastores, falsos mestres, Assim como existem os falsos irmãos. E também existem os falsos profetas. Muita gente hoje esqueceu disso, Que existem muitos falsos profetas. Tem muita gente ouvindo profeta por aí, que é mais um adivinho sendo usado por demônios do que um profeta de Deus. Conclusão. Todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras, em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão.
Avaliar os impactos positivos e negativos do que ouvimos é uma decisão sábia que pode evitar danos e prejuízos mais adiante. Então leve sempre os conselhos à luz da palavra de Deus, à orientação do Espírito Santo. Sempre devemos ouvir. Qual é a opinião de Deus sobre isso? Sempre devemos ouvir. Consulte a Deus. Olha, Senhor, se é para me fazer assim, então o Senhor confia me fazendo assim. Pronto, faça isso e Deus vai te orientar. Pode pedir que Ele orienta. O ideal seria você fazer um jejum, orar, pedir orientação do Espírito Santo. Ele sempre vai dar um jeito de mostrar a você como agir. Se algum conselho que você recebeu é bom ou se não é. E ele vai dizer para você, vai orientar direitinho. Confie, tenha certeza disso. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Então você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Entregue agora a sua vida totalmente a Deus. Vamos orar juntos. Receba agora o Espírito Santo, receba a salvação, se torne agora filho de Deus. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar agora, receba a cura. Esta cura já foi conquistada por Jesus na cruz. Ele já levou nossas doenças e enfermidades. Creia nisso. Você só precisa crer e receber agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor. Estão se entregando ao Senhor agora. Estão sendo convencidos agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Estão pedindo perdão agora pelos seus pecados. Oh, Senhor, toca neles. Da cruz se forçará. Deus se agrada quando você se entrega a Ele, se arrepende dos seus pecados. Peça perdão, creia agora e receba agora o perdão de Deus. Receba agora a salvação, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta, em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade. Solta essas vidas. Toca neles, Senhor, toca neles agora. Cura, faz milagre na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um gostei, um legal aí. Se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a transmitir para outras pessoas. Coloque o link desse vídeo aí nos seus grupos. Ajude as pessoas também a terem acesso a mais ensino. Aqui é muito simples o ensino, muito prático, né? Quase não tem nenhuma teologia, mas isso ajuda, de qualquer maneira, a quem vai dar aula, ao mesmo aluno, a aprender melhor, a abrir sua mente para aprender melhor. Então, tudo contribui. Ajude as outras pessoas também. Compartilhe com as outras pessoas aquilo que você está recebendo de ajuda. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp aí, se você também quer nos convidar para estarmos aí ministrando. Estamos à disposição, pode nos convidar, estaremos aí com você na sua igreja, ministrando a palavra do Senhor. Se você deseja, nós podemos ministrar aí curas, batismos com o Espírito Santo, libertação. Podemos fazer aí seminário de EBD, congresso de EBD. Podemos pregar sobre qualquer coisa, ajudar aí a igreja a ganhar almas, né? Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Então, você entra em contato conosco pelo WhatsApp, que está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e estou desempregado há 8 anos e meio já. Se você deseja nos ajudar, não sou aposentado. Se você desejar nos ajudar, entra aí, coloca aí, dá R$5 lá para nos ajudar. Não tem problema nenhum. Aí estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí que é meu CPF, 331-957-81620. Nos ajude, envie R$5 para nos ajudar. Aí você diz, é muito pouquinho e tal, deixa outras pessoas ajudarem. É por isso que nós temos aí quase somente umas 10 pessoas que ajudam e as outras não ajudam, pensando assim, pouquinho, não vou ajudar, aí ninguém ajuda.
Então, envie para nós, pouquinho mesmo, mas envie, tá bom? Deus vai te abençoar, abençoar a sua família, com certeza. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.